O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando-os em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo a Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela Rádio Esperança FM, de Dr. Severiano, a Obelisco FM de Pau dos Ferros, sou o Padre Antoniel, aqui na paróquia de São Sebastião de Encanto e Dr. Severiano, neste encontro que temos todos os dias pelas redes sociais de nossa paróquia, e hoje, de um modo especial, saudamos e acolhemos as duas rádios que juntam força conosco agora, neste período de pandemia, e que nos ajudarão transmitindo as missas diárias de segunda a sábado, às 6 horas da tarde, para todo o povo, para todos os fiéis. Nós ouvimos do Evangelho de hoje a expulsão de um demônio que tornava um homem surdo e duas classes de pessoas que se relacionam com o milagre de Jesus. Aqueles que se admiram e aqueles que criticam. Os que se admiram, quem é este que faz? Os que criticam, é em nome de Beelzebu, é em nome dos demônios que ele expulsa os demônios. Em toda a história da evangelização, existiram aqueles que olhavam e olham para a ação de Deus e se admiram. E existem aqueles que olham para a ação de Deus e as demonizam, as põem à parte. A ação salvífica de Jesus, que foi passar sempre fazendo o bem, nem sempre foi compreendida por todos. Por muitos foi criticado e por muitos foi condenado à morte. Diferente não é também a nossa ação. Muitas vezes, quando nos colocamos à disposição do Evangelho para fazer o bem, logo nós somos incompreendidos. Tente fazer apenas o que é certo. Segundo a lógica do mundo de hoje, de que para você sobreviver você tem que ceder à lógica do mundo, precisa ceder à lógica do sistema, quando você tenta ser alguém honesto, coerente, digno, você é criticado como alguém que não sabe viver. Que só quer ser santo, que só quer ser puro, que quer ser melhor do que os outros. Uma crítica como essa não machuca a mim. Se alguém chega, porque o senhor só quer ser santo, o senhor quer ser melhor do que o outro. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Agora eu quero ser melhor do que o meu pecado e do que o pecado do outro. Disso eu quero ser melhor. Nisso eu quero vencer. Nisso eu quero me destacar. Mas o destacar-se em ser melhor do que o meu pecado e do que o pecado do outro não significa excluir o outro. Não significa usar de preconceito para com o outro. Jesus não tem medo, não exclui, não humilha, não distancia o homem endemoniado. Não, ele se aproxima, ele cura, ele liberta. Ele agrega, ele congrega, ele faz com que aquele homem sinta-se novamente pertencente a uma comunidade, que ele sinta que ele está vivo, de que ele pertence a um povo, de que ele é gente.
Tem muitas pessoas hoje que já não se sentem mais gente por causa da humilhação, da expoliação, da exploração, por causa da humilhação que muitos de nós cristãos cometemos para com eles. Nós não podemos esperar que chegue alguém endemoniado para que nós possamos libertar. Nós podemos libertar muita gente hoje que está preso a muitas armadilhas do diabo, do demônio. As armadilhas da fome, da opressão, da exclusão, as pessoas vítimas do preconceito, vítimas das expoliações que a sociedade impõe, que a sociedade dita justa, que de justa não tem nada, porque julga conforme seus próprios critérios, e os critérios da sociedade, eles são móveis, eles são por conveniências, por isso eles não são justos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos o exemplo de Jesus, que independentemente da opinião de A ou B, ele age. Independentemente do julgamento de outrem, Jesus age para libertar os seus semelhantes. Por isso eu não preciso esperar que alguém me elogie para fazer ou deixar de fazer porque alguém me critica. Não. Eu faço porque eu sei que é preciso e é certo fazer. Eu liberto o outro das suas amarras ou das amarras que o mundo colocou, que a sociedade colocou sobre ele, porque eu necessito ajudá-lo a libertar-se das suas prisões, das suas algemas impostas, muitas vezes por uma sociedade injusta. Isso não aprendemos de outra pessoa, nós aprendemos do próprio Jesus, do próprio Cristo Jesus, que nos ajuda a entender que é se aproximando que nós libertamos. Não é distanciando o outro de mim ou me distanciando do outro, mas é me aproximando do outro que eu o torno livre, porque a partir da afetividade, do amor fraterno que nós depositamos ao outro ou no outro, que nós libertamos das amarras que eles estão presos. Muitas vezes da inveja, da raiva, do ódio, da tristeza, de tantas amarras que o mundo coloca sobre cada um de nós. Peçamos então, meus irmãos e minhas irmãs, o auxílio do Espírito Santo de Deus, para aprendermos do seu Filho Jesus Cristo o sentido verdadeiro de libertação, de que precisamos nos libertar, e o processo de libertação, de autolibertação, nos leva também a libertar o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.